tema da mensagem hoje é a mesa do Senhor. Amém? Fale comigo, a mesa do Senhor. A mesa do Senhor. Todo mês nós nos reunimos aqui neste templo, neste lugar, para nós participarmos da mesa do Senhor, para nós participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Todo mês a gente vem aqui, é ou não é, irmãos? E outro dia um irmão veio perguntar para mim: pastor, por que as crianças não tomam a ceia? Por que aqueles que não são batizados não tomam a ceia? Aí eu sentei com ele, tive um tempo conversando com ele, explicando certinho qual que é a nossa doutrina. Fale com o teu irmão aí do teu lado, fale assim para ele: nós temos uma doutrina. Doutrina nada mais é do que um ensinamento a respeito de como fazer alguma coisa do Senhor. Amém? Nós temos a nossa doutrina. Você pode ir em várias igrejas, e algumas igrejas eles servem a ceia para todo mundo. Todo mundo que está ali vai lá e participa da ceia. Em outras, somente os mais velhos, os batizados participam da ceia. Tem igreja que toma a ceia todos os dias. Todos os cultos fazem ceia, sabia disso? Tem igreja que todos os cultos fazem ceia. Tem outras igrejas que é só uma vez no ano a ceia do Senhor. O fato é que a Bíblia não diz em quanto tempo você deve participar da mesa do Senhor. Então tanto faz um ano, ou de um em um mês como nós, ou seja, todo culto. O importante não é a periodicidade. Muito bem, é por isso que eu casei com você. Ela sabe falar bem, eu não sei. É isso aí, vocês entenderam. Não é o período, o importante é que se participe da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Este é um mandamento, este é uma ordenança que Jesus deu aos seus discípulos, para aqueles que vierem após eles ali, aos cristãos. Vocês devem participar da minha mesa em memória de mim, até que eu venha. Essa é uma ordem de Jesus. Nós aqui, a doutrina da nossa igreja, Igreja Apostólica Graça para as Nações, a Igreja Águios, nós tomamos uma vez por mês. Nós não ministramos para as crianças e nós não ministramos para aqueles que não são batizados. Nós falamos: olha, não é bom, o importante é que você tenha sua decisão por Jesus e aí participe da mesa. Mas por que nós fazemos isso? Meu irmão perguntou isso, eu conversei, expliquei para ele, mas aí eu me lembrei da minha infância também. Eu cresci num lar cristão. Eu cresci numa igreja, sabe? Desde pequenininho eu fui apresentado lá, parecia o Rei Leão lá por cima. Fui apresentado sempre na casa do Senhor, sempre na casa do Senhor. E quando eu era pequeno, na nossa comunidade de fé, era uma igreja que acho que dava o dobro dessa aqui. Só que tinha 300 pessoas, era Cesarinho, que a gente chamava. 300 pessoas num lugar que cabia 100. Então era hiperlotado, irmãos. Era hiperlotado, uma delícia. Uma delícia. Cresci ali nesse ambiente, glória a Deus. E aí, quando eu era pequeno, daí falavam assim, era dia de ceia: eu quero tomar ceia. Não, você não pode tomar. Por que eu não posso tomar? Eu era uma criança. Por que eu não posso tomar? Porque você não é batizado. Aí na minha cabeça infantil, eu condicionei: a ceia é somente para aqueles que são batizados. Então a ceia é para quem é batizado. Mas o que é o batismo? Eu nem sabia o que era o batismo. Era um banho, era ir na piscina, tomar um banho ali. Na minha cabeça infantil era isso. E a ceia era só para quem tinha tomado aquele banho. Aí eu ia crescendo, mesmo assim ia lá no culto. E como a igreja era muito pequena e era hiperlotada, no dia de ceia, as crianças, às vezes nós ficávamos do lado de fora, brincando ali, como toda criança. E uma coisa que eu lembro muito bem, eu ainda era criança isso, eu ficava ali do lado de fora, e daí na hora que ia servir a ceia, um monte de jovem, eu lembro bem dos jovens, eles saíam da igreja na hora da ceia, e eles iam para fora também, eles iam para fora. E aí eu perguntava: mas vocês não vão tomar ceia? Eu era uma criança, eles já eram jovens, mais velhos que eu. Vocês não vão tomar ceia? Aí eles respondiam para mim: não, a gente não vai tomar, eu não vou tomar porque eu estou em pecado.
Eles falavam assim: eu não vou tomar porque eu estou em pecado. Aí na minha cabeça infantil eu falava assim: bom, a ceia é para quem tomou banho, é batizado, e a ceia não pode tomar quem está em pecado. Era isso que eu entendia. Aí quando eu participava do culto da ceia, né, eu via aquela cena bonita que era na nossa igreja, assim o pastor, a pastora, os auxiliares, todos em volta da ceia, da mesa, aí os diáconos para servir, era uma mesa bonita, e aquela multidão ali, os diáconos, os pastores, os obreiros, os evangelistas, a diretoria da igreja, todos de terno, bem bonito ao redor da mesa, e aí era lido o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, que a gente lê em toda a ceia, e se você é velho de igreja, você também já decorou esse texto, porque eu já decorei. Daí eles liam lá: o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, após haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim, porque todas as vezes que você comer deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Mas aqui está em 1 Coríntios, vamos abrir aqui, ó. Decorei, mas tem hora que falha. Até que venha. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice indignamente, esse pedaço aqui é o verso de número 27, eu marcava isso, esse pedaço ficava bem na minha memória. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, come e bebe juízo para si. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos tivéssemos examinados a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E aí Paulo continua dizendo: quem quiser comer, que coma na sua casa. Vocês conhecem esse texto, não conhecem? Quando chegava naquele verso que falava assim: olha, quem que comer e beber esse pão indignamente, eu olhava para aquela mesa lá, olhava para os pastores, para os evangelistas, eu olhava para os diáconos de terno, todos bonitos, e eu falava: uau, então para participar da mesa do Senhor, eu tenho que ser batizado. Para participar da mesa do Senhor, eu não posso estar em pecado. Para participar da mesa do Senhor, eu tenho que ser digno. Tem que ser digno. E essa mentalidade, ela seguia a minha vida, sabe? Eu fui começar a entender a mesa do Senhor quando eu fui me batizar. Eu tinha 12 anos quando eu tomei a decisão pelo santo batismo. Eu tinha 10 anos quando eu decidi me batizar. Minha pastora não deixou me batizar até eu fazer 12. Então eu fiz muito cursinho de batismo na época. Mas fazendo ali eu passei a entender a respeito da mesa do Senhor, a compreender que não tem a ver com dignidade, com uma pessoa que é digna. Não tem a ver com uma pessoa que ela é perfeita, sem pecado. Porque se nós olharmos e perguntarmos aqui hoje, quem aqui é digno de comer do pão e beber do cálice do Senhor? Ninguém. Nem eu, nem vocês. Se nós pararmos para analisar e falar assim: quem aqui não tem pecado? A Bíblia diz que se você é aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. Então todos aqui também são pecadores. Sabe, a gente precisa ter discernimento do corpo e do sangue de Cristo. Hoje eu oro para que, em nome de Jesus, ao sair daqui, ao participar da mesa do Senhor, você participe a partir de agora com entendimento. Para nós entendermos a ceia do Senhor, nós temos que entender que ela veio da Páscoa judaica. A Páscoa judaica.
A Páscoa judaica, ela foi instituída quando o povo ainda era escravo no Egito. Vocês lembram da história? O povo de Israel era escravo no Egito durante 400 anos. Eles ficaram escravos ali. Eles eram obrigados a construir aquelas pirâmides, aquelas obras monumentais do Egito. Eles eram escravos lá. E eles clamaram a Deus, e Deus ouviu o clamor deles e enviou Moisés para libertar o povo do Egito. Para libertar o povo do Egito. E aí, vocês lembram que para libertar o povo do Egito foram enviadas 10 pragas. Lembram dessa? As 10 pragas. Teve a praga do piolho, a praga da rã, a água se transformou em sangue, úlcera nos animais. 10 pragas. E a última praga, a 10ª praga, foi a praga do juízo sobre os primogênitos. O anjo da morte veio e ele levou os primogênitos do Egito. O filho mais velho. Todos os primogênitos foram mortos. Foi a última praga. Foi um juízo de Deus ali sobre o povo do Egito. Mas antes de enviar essa última praga, Deus falou assim para Moisés: Moisés, você fala para o meu povo o seguinte: eu vou enviar essa última praga. E essa praga vai ser o anjo da morte. Ele vai vir e ele vai passar e ele vai ceifar todo o primogênito. Todo o primogênito. Mas Moisés, fala para o meu povo fazer o seguinte: eles vão se reunir, as famílias, vão pegar um cordeiro sem defeito, vão sacrificar esse cordeiro, vão pegar o sangue desse cordeiro e eles vão passar nos umbrais da porta, nos batentes das janelas, das portas. Eu quero que eles coloquem, passem o sangue do cordeiro ali nos umbrais da porta. Assim, Moisés, quando o anjo da morte, o juízo vier sobre o Egito, ele vai vir e ele vai ver o sangue ali. E quando ele ver o sangue, ele vai entender que ali uma vida já foi ceifada. Então ele não precisa passar por ali, ele vai passar por cima. Ele vai passar por cima e ele vai então, ele não vai ali sacrificar o primogênito daquela casa. Por quê? Porque tem um sangue ali. Um sangue foi derramado, uma vida já foi entregue. Então ele vai passar. Páscoa é passagem. E o anjo da morte passou. Ele passou. Mas não era só essa a instrução. Aí Deus falou também para Moisés: e fala para o meu povo fazer este ritual. Sempre, como estatuto perpétuo. Sempre o judeu tem que fazer esse ritual. Não apenas, não é matar o cordeiro e colocar nos umbrais da porta, mas é fazer a festa da Páscoa judaica. E nesse ritual, Deus deu a ordem para Moisés, para ele passar para o povo: olha, e quando eles forem comer do cordeiro, eles vão comer do cordeiro com pães asmo. Sabe o que é pães asmo? É pão sem fermento. Quem faz bolo aí? Levanta a mão quem faz bolo aí. Se você fizer o bolo sem fermento, o que acontece com ele? Não cresce. Não cresce. O pão sem fermento, o fermento ele traz um crescimento, mas não é um crescimento verdadeiro, é um crescimento falso. O fermento ele leveda, ele incha a massa. Um pão sem fermento é um pão puro, sem inchaço, sem nada que seja falso. Daí Deus fala: eu quero que o meu povo, nesse dia que eles vão comer o cordeiro, eles também comam ali o pão asmo, o pão sem fermento. E junto com esse pão sem fermento, eu quero que eles comam também ervas amargas. Então a Páscoa do judeu tinha um cordeiro que foi sacrificado, o sangue colocado nas portas, tinha um pão sem fermento, um pão que não era falso, era um pão puro, tá? E tinha também ervas amargas. E o que era o simbolismo disso para o judeu? Eu quero que eles façam isso, o Senhor disse, eu quero que eles façam isso para eles entenderem que eles eram escravos no Egito. Quando eles comerem as ervas amargas, eles vão lembrar da escravidão, do sofrer, da angústia que é você ser escravo. Quando eles sacrificarem um cordeiro, eles vão lembrar que uma vida foi dada em favor daqueles. Quando eles comerem do pão asmo, eles vão lembrar que foi algo puro.
que foi feito ali para que eles pudessem ser livres do cativeiro egípcio. E eles vão fazer essa festa sempre, como estatuto perpétuo. Assim foi instituída a Páscoa judaica. E quando eles saíram do Egito, quando eles chegaram no deserto, eles celebraram a Páscoa, e até hoje os judeus celebram a Páscoa desse jeito. Aí, irmãos, Jesus estava chegando. Jesus era judeu, você sabia disso, né? Sabia que Jesus não era cristão. Quem sabia que Jesus não era cristão? Cristãos são os seguidores de Jesus. Jesus era judeu. Jesus era judeu, e nós que seguimos a Jesus somos cristãos. Bom, Jesus, como um judeu, ele também queria celebrar a Páscoa. E estava chegando a época da Páscoa. Aí entra no texto de Lucas, que nós lemos no início. Lucas, capítulo 22. Jesus mandou os discípulos irem lá e prepararem um local, uma mesa onde eles iam comer a Páscoa do Senhor. E quando ele preparou essa mesa, lá em Lucas 22, Jesus começou a falar com eles assim: ei, eu estava ansioso demais para comer a Páscoa com vocês. Sabe, eu queria muito participar deste momento com vocês. Sabe por que eu queria participar desse momento com vocês? Antes do meu sofrimento. Eu acho que os discípulos não estavam entendendo muito bem. Se nós estivéssemos lá, nós também não íamos entender muito bem. Mas Jesus pegou o pão da Páscoa, o pão ali aso, ele partiu e ele falou: este pão é o meu corpo, que é partido em favor de vocês. Um pão sem fermento, puro, verdadeiro, foi partido em favor de vocês. O vinho que tinha ali na mesa, que representava o sangue do cordeiro, que foi aspergidos sobre os umbrais das portas dos judeus lá no Egito, para que não viesse juízo sobre aquela casa. Jesus pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que foi vertido em favor de vocês, para perdão do pecado de vocês. Eu acho que os discípulos participaram desse momento, mas eles não entenderam muito bem. Mas eles participaram e comeram a Páscoa ali. Comeram do pão, comeram do suco de uva, do vinho, beberam do vinho. Eles comeram ali a carne do cordeiro, como era a tradição. Eles ali também comeram as ervas amargas para lembrar do amargo da escravidão. Eles participaram da ceia. E logo após essa última ceia, Jesus foi crucificado no madeiro. Logo após, Jesus saiu dali, sabe? Tomou a ceia, tomou ali Pedro, estava Judas, estava João, estavam todos os discípulos ali. Aí Judas já fez o que tinha que fazer. Jesus falou: vai fazer o que você tem que fazer. Judas já foi preparar para trair Jesus. Jesus lavou ali os pés dos discípulos. Depois chegou e foi para o Getsemane orar, porque ele sabia que estava chegando a hora em que aquele ritual que ele fez ali de partir o pão como um símbolo de tomar o suco como um símbolo, aquele ritual ia se concretizar na cruz do Calvário. Na cruz, o corpo de Jesus foi partido por nós. Na cruz, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus foi vertido por nós. A cruz é sinal de maldição. A Bíblia diz o seguinte: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Na cruz, Jesus se fez maldito por nós, por mim e por você. É esse o simbolismo, era a simbologia da Páscoa, e é essa a simbologia da ceia do Senhor. Toda
vez que a gente se reúne para comer do pão e beber do cálice do Senhor, nós temos que lembrar que um inocente, alguém que era puro, sem pecado, sabe? Alguém que era perfeito, entregou o sangue, entregou a vida dele por nós. E o sangue de Jesus é o que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é a marca, é a nova aliança. Então, quando o juízo vem sobre nós, quando vem o anjo da morte, porque o salário do pecado é a morte, o que esse anjo, o que a morte vê? Ela vê que sobre nós está o sangue do Cordeiro de Deus. Por causa do sacrifício de Jesus, nós temos hoje vida eterna. Pastor, mas por que as crianças, nós não damos a ceia para elas? Primeiro, é só uma questão de costume local. Nós não entregamos a ceia para as crianças porque nós queremos que as nossas crianças entendam que não é uma mesa qualquer, é a mesa do Senhor. E eles tenham no coração esse sentimento: um dia eu quero participar da mesa do Senhor. Mas para participar da mesa do Senhor, tem algumas coisas. Pastor, tem que ser batizado? Aí eu pergunto: o que é o batismo para você? Para participar da mesa do Senhor, o que precisa? Qual que é o requisito? O requisito para nós participarmos da mesa do Senhor é que nós tenhamos fé no Senhor Jesus. Para participar da mesa do Senhor, você tem que crer no Senhor Jesus. Jesus, ele foi crucificado, ele derramou sangue, ele fez o sacrifício para nos perdoar. E ele ficou, depois que ele foi crucificado, 3 dias sepultado, ele ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou no terceiro dia e ele ficou mais 40 dias aqui na terra. E nesses 40 dias ele estava ensinando os discípulos, estava dando as últimas instruções antes dele subir aos céus. E aí uma das últimas instruções de Jesus foi essa: vão e preguem o Evangelho, falem do meu sacrifício na cruz, e aquele que crer e for batizado será salvo. Para participar da mesa do Senhor, o requisito principal é crer no Senhor Jesus. Mas é crer que o Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É crer que o Senhor Jesus, como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que Jesus, no princípio, era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Jesus, Ele é o próprio Deus. Ele estava com Deus, e Ele é o próprio Deus. Tem que crer que Jesus é o próprio Deus. Tem que ter quando alguém perguntar quem é o Jesus que você serve, quem é o Deus que você serve, a resposta tem que ser a mesma de Pedro: eu sirvo a Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Deus que se encarnou, que pisou aqui na terra, que andou como homem, que se despiu da sua glória, que caminhou aqui, que passou por todos os problemas humanos, todas as tentações humanas, e que não cometeu nenhum pecado, mas ainda assim pagou o preço do pecado de todo mundo. Morreu, sofreu naquela cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está na glória com o Pai, mas Ele prometeu: Ele vai voltar. Para participar da mesa do Senhor, eu preciso ter fé no Senhor Jesus. Fé no Senhor Jesus. E aí Jesus fala assim: e aquele que crer e for batizado, este será salvo. O que é o batismo? É um banho! É uma água que eu vou lá e tomo. O batismo nas águas é uma confissão pública de uma fé interior. Quando você se batiza nas águas, você está dizendo para as pessoas que estão ali vendo, e também dizendo para todos os demônios, todos os principados e todas as potestades malignas, você está dizendo assim: eu creio em Jesus
e eu caminho com Ele para uma nova jornada. O batismo é uma confissão pública de uma fé interior. Ah, pastor, mas tem um monte de gente que tomou banho, que desceu as águas do santo batismo, mas não creem. Por isso que o batismo não salva ninguém. Você não é salvo porque você é batizado. Tem um monte de crente que é batizado, que até toma a ceia do Senhor, que dá o dízimo, que vem na igreja, mas ele não teve discernimento do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não teve discernimento, ele nem crê que Jesus é o Filho de Deus. E esses aí, irmãos, vão para o inferno, porque o batismo não salva ninguém. O que salva é a fé em Jesus. Mas aquele que tem fé se batiza. Vocês estão entendendo, amados? Aquele que tem fé se batiza. Aí a Bíblia conta lá em Atos dos Apóstolos a história do Filipe, o evangelista, né? Ele estava caminhando e de repente um etíope, ele vinha passando por ali numa carruagem lendo o profeta de Isaías. Ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então o Filipe, evangelista, olha para o etíope e fala assim: ei, o que você está lendo aí? Eu estou lendo o profeta Isaías. E você está entendendo o que você está lendo? Filipe perguntou. Eu falei: não estou entendendo nada, não tem ninguém para me explicar, deixa que eu explique para você. Aí ele subiu na carruagem junto. E sabe esse que você está lendo aí do profeta Isaías? Esse aí é Jesus. Esse aí é Jesus. Esse que você está lendo aí, que levou sobre si as nossas dores, que pelas suas pisaduras fomos sarados, é Jesus. Jesus, ele é o Cristo. Jesus, ele é o Messias, o esperado. E ele já veio aqui na terra. Ele veio faz pouco tempo. Faz 2 meses que ele estava aqui. Ele veio aqui, sabe? Ele veio, ele caminhou com a gente, ele andou. Eu estive com ele, eu vi ele. E sabe o que aconteceu? Ele andou santo, puro, imaculado. Mas mesmo ele sendo puro, santo, imaculado, ele foi crucificado, foi condenado. E a crucificação dele foi por causa do meu e dos seus pecados. Na hora que ele estava na cruz, ele estava levando sobre ele os meus e os seus pecados. E a hora que ele estava naquela cruz, o sangue dele verteu, todo o sangue dele verteu. E teve uma hora que o céu ficou escuro, fechou o tempo. Naquela hora que fechou o tempo, deu um eclipse, ficou tudo escuro. Era Deus virando a costa para Jesus, porque Jesus estava com todo o pecado da humanidade. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi sepultado, ficou 3 dias ali, depois ele ressuscitou, andou mais 40 dias com a gente, daí ele subiu ao céu e falou que era para a gente pregar o evangelho para todo mundo, e quem crê em Jesus e fosse batizado, seria salvo. Aí o etíope estava ouvindo essa história, e o Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado, encheu o coração do etíope, e ele falou assim: eu creio nesse Jesus, tem uma água ali, eu quero ser batizado. Mas o que eu preciso para ser batizado? Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu para perdoar o seu pecado. Eu creio! Então nada te impede. Filipe foi lá e batizou o etíope. O evangelho foi pregado na Etiópia por aquele homem. A Bíblia não fala mais dele, mas eu acredito que ele participava também da mesa do Senhor. A mesa do Senhor, o corpo e o sangue de Jesus. Sabe, irmãos, o problema não é o pecado apenas. Lógico que o pecado é um grande problema. O problema não é apenas o cara que se batizou ou não. O grande problema é que as pessoas comem, participam da mesa do Senhor sem ter discernimento do corpo e do sangue de Cristo.
E quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, come e bebe juízo para si. Come e bebe juízo para si. Aí nós voltamos para o texto de Coríntios. Coríntios era uma igreja. E era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Todos os dons espirituais. Todos. Era uma igreja que eu acredito que tinha um louvor maravilhoso. Era uma igreja que tinha pessoas que profetizavam, pessoas que falavam em línguas, dom de profecia, dom de línguas, sinais, prodígios e maravilhas. Mas também a igreja de Corinto era uma igreja extremamente pecadora. Tinha no meio da igreja imoralidade sexual, dissensões, brigas. E aí quando eles se reuniam para comer, participar da ceia do Senhor, eles falavam assim: ei, vamos lá, vamos comer a ceia do Senhor, vamos participar da mesa do Senhor, cada um traz um prato e a gente come lá e toma um vinho. E eles se reuniam para comer da mesa do Senhor e faziam de lá um banquete e enchiam a cara. Comiam lá e comiam um monte e não estavam lá. Aí Jesus morreu mesmo, toma aí, come um pedaço de pão, olha, toma mais um lado de vinho aí. Aí Paulo escreve a carta aos Coríntios e no capítulo 11, se você ler antes do verso 23, ele vai dizer assim: ei, quando vocês se reúnem para participar da mesa do Senhor, não tem sido para bênção, mas para maldição. Porque vocês se reúnem e um monte de gente bebe e come, e aqueles que são mais humildes ficam de fora. Olha, vocês estão comendo sem discernir o corpo e o sangue de Cristo. E quem come sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, come e bebe juízo para si. Ei, vocês estão comendo, participando da mesa do Senhor indignamente. E olha, ele não está dizendo que as pessoas têm que ser dignas para participar da mesa do Senhor. Ele está dizendo da postura digna que se deve ter ao participar da mesa do Senhor. A mesa do Senhor, ela não é algo qualquer. Ela tem uma simbologia muito forte. Nós não cremos na transubstanciação. Quando você come o pão, o morde, né? O pedaço de pão, ele não vira a carne de Jesus. Quando você toma um suco de uva, ele não vira o sangue de Jesus. É uma simbologia apenas. Mas é uma simbologia que Jesus mandou nós fazermos sempre, lembrando do sacrifício de Jesus. Ao participar do corpo e do sangue do Senhor, tem que ter reverência e temor. Tem que entender que um inocente morreu para perdoar o meu e o seu pecado. Deixa eu explicar para você. Eu usei esse exemplo de manhã. Quero usar. Quem tem filho aí? Levanta a mão. A maioria tem filho. Quem tem pai, mãe? Levanta a mão. Vocês amam sua mãe? Ama seu pai? Ama a mãe? Legal. Então pensa nessa pessoa que você ama. Sua mãe ou seu filho. Aí, nós estamos aqui. Está rolando um culto. De repente entra um cara com um revólver 38. 38 tem 6 balas, é isso, né? Ele entra aí e fala assim: eu vou matar o pastor. Eu vou descarregar essa arma no pastor. Vou encher, vou pipocar ele. Vou matar ele agora. Aí está nesse culto você, mas está também seu filho ou sua mãe. Aí, essa pessoa que você ama se levanta, seu filho se levanta e fala assim: antes de você matar o pastor, você tem que me matar primeiro. Aí o bandido olha e fala assim: tudo bem, eu mato. Pá, 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 pá. Dá 3 tiros no seu filho ou na sua mãe. E ele morre, agoniza dentro da igreja e morre aqui. O cara veio para me matar, eu sou pastor, ele veio para me matar. Mas o seu filho ou a sua mãe se levantou, se colocou na frente e ela morreu ali no meu lugar. E o cara foi embora, fugiu. Aí chamamos o bombeiro, o resgate, mas não tem mais jeito. Foi para o IML, aí foi fazer o ofício público, foi para o céu ou para o Febras, e está tendo ali o velório. Aí está tendo o velório, como que você vai estar do lado do caixão? É a pessoa que você ama.
É uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, mas você ama, ela se levantou e ela morreu no meu lugar, no lugar do pastor. Você está ali do lado do caixão, chorando, sofrendo, e de repente eu chego. Eu chego lá, no velório, lá no céu. E chego lá, e aí gente boa, tudo bem? E converso com um, converso com outro, e vou dando risada. Puxa vida, e conto piada. E o Corinthians, você viu o São Paulo, e fico ali fazendo graça. Essa é a minha postura. E ali eu chego do lado do caixão, está você, está sua família ali, está o seu ente querido morto ali no caixão, morreu para me salvar, e eu chego, já foi, hein? Já era, dando risada, contando piada. Qual é a sua sensação? Qual é o seu posicionamento diante dessa atitude minha? Se fosse ao contrário, o meu posicionamento seria: seu desgraçado, meu filho morreu para te salvar e você fazendo graça aqui? Você não percebeu que ele deu a vida por sua? Ele está morto ali por sua culpa. Por sua culpa. Era para você estar no caixão. Mas o meu filho ou a minha mãe se levantou e levou uns tiros no teu lugar. E você aqui fazendo graça. E você aqui na hora, vendo aqui o caixão, você dando risada. Você não tem consciência, não? Você não tem discernimento? Você não entendeu o que aconteceu? Você não percebeu? Você não sente a dor que a gente está sentindo? Eu não sou digno de que alguém morra por mim. Não sou digno mesmo. Mas se alguém um dia morrer no meu lugar, se alguém um dia se levantar para levar uns tiros no meu lugar, o mínimo que eu posso fazer é ter uma postura digna diante do velório. Vocês estão entendendo? Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós tivéssemos examinados a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando nós somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Paulo ele escreve aos Coríntios porque os Coríntios eram pecadores, assim como nós também. Só que o pior do que ser um pecador é ser um pecador que gosta de viver na prática do pecado e não reconhece que Jesus morreu para perdoar os pecados. E a postura dos coríntios era uma postura indigna diante da mesa do Senhor. Diante da mesa do Senhor. Quem pode participar da mesa? Quem crê que Jesus Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. E se você crê verdadeiramente que Jesus Cristo morreu para perdoar os seus pecados, você deve se batizar. É uma confissão pública de uma fé interior. Quando eu era criança, eu não entendia isso. E se a gente pegar os babies, os pequenininhos, eles ainda não têm discernimento da mesa do Senhor. A gente só fala para eles não tomarem porque a gente quer que eles cresçam e tomem um dia a decisão deles de entender que Jesus morreu para salvá-los. Mas nós já temos aqui alguns juniores que já sabem muito bem o que é certo e o que é errado na vida. E que já tem que tomar suas decisões. Já tem que prestar atenção no que vocês vão querer fazer da vida. Se vocês vão querer seguir Jesus ou não. Sabe, irmãos, a gente tem que ter discernimento do corpo e do sangue de Cristo. Quando eu lembro da cruz, na cruz nós encontramos vários personagens ali, assistindo à crucificação, assistindo Jesus ser morto ali. Um dos personagens seria João e Maria, mãe de Jesus, um do lado do outro, prostrados, talvez chorando, vendo Jesus ali morrer. Imagina o coração de Maria, a dor que ela estava sentindo, a dor que ela estava sentindo em ver seu filho
sendo morto ali. Tanto que Jesus olha para Maria e fala: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Fala: João, você vai cuidar da minha mãe aí, agora ela é sua mãe, você vai cuidar dela. Você vai ter essa responsabilidade. Imagina a dor de Maria ali, ao participar, ao ver aquele sacrifício de Jesus. Tinha também ali, na hora da crucificação, os soldados. E os soldados não estavam nem aí, eles cuspiam em Jesus. Sabe, está morrendo mesmo que morra, não quero nem saber quem era ele. Tanto que esses mesmos soldados, eles brigaram pela túnica de Jesus. Tiraram só, vamos ver quem vai ficar aqui, quem tirar um número maior no dado, fica com a túnica. Sem reverência, não entendia nada. Mas tinha ali também um centurião. Um centurião que quando tudo ficou escuro, quando Jesus gritou: Senhor, Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? E ele aí inspira: entrego a ti o meu espírito. Ele inspira e morre. Quando fica tudo escuro e o véu do templo se rasga de cima a baixo e há um terremoto e os mortos ressuscitam, aquele centurião naquele momento olha para a cruz de Cristo e fala: aí, este aí verdadeiramente é o Filho de Deus. Este aí verdadeiramente é o Filho de Deus. Qual postura nós devemos ter ao participar da mesa do Senhor? Nós temos que ter, no mínimo, a postura do centurião, reconhecendo que é o Filho de Deus que entregou a vida por nós. É o Filho de Deus que entregou a vida por nós. Todo mês nós participamos da ceia, mas a ceia tem sido para a tua edificação. Você tem discernimento do corpo e do sangue de Cristo. Aí eu me lembro dos jovens que falam assim: eu não vou tomar ceia porque eu estou em pecado. Então você está em pecado. Puxa, eu também. Só que Jesus morreu para perdoar o meu pecado. Jesus morreu para perdoar o meu pecado. Ele derramou o sangue dele para me lavar e me purificar de todo pecado. Então, quando eu seguro o pão e quando eu seguro o cálice, eu tenho que entender que a morte dele foi para perdoar o meu pecado. Então eu tenho que ali confessar diante de Deus o meu erro, a minha falha, e me constranger e falar: Jesus, me perdoa, porque eu pequei contra ti, e o Senhor já sofreu para me perdoar, e eu já fui perdoado. Eu quero apenas, Senhor, que o Senhor me transforme para que eu não peque mais. Eu sei que eu sou um miserável, eu sei que eu sou indigno, eu sei que eu sou um pecador, e eu nem sei porquê, mas eu sei que o Senhor morreu por mim, e eu reconheço isso, e é por isso que eu vou participar do corpo e do sangue de Cristo. Sabe, para participar da mesa do Senhor, você tem que ter fé no Senhor Jesus. E se você crê que Jesus Cristo morreu para perdoar os seus e os meus pecados, eu tenho que confessar esses pecados diante do Senhor. O pecado não impede você de tomar ceia, a não ser que você queira viver no pecado. A não ser que você queira: não, eu sou um pecador mesmo, eu quero continuar na prática do pecado. Aí, meu irmão, se você quer viver na prática do pecado, não há entendimento no teu coração, sim. Mas se o Espírito Santo toca no teu coração, como ele toca no meu, se arrependa, porque Jesus morreu para perdoar. Participe da mesa do Senhor de forma digna, discernindo o corpo e sangue de Jesus. E você que já tem idade, você que já sabe do sacrifício de Jesus, você que já sabe o que é certo e o que é errado, tome sua decisão por Jesus. Talvez você está na igreja há tanto tempo, mas você não falou a Ele: eu não desci aí das águas do Santo Batismo. Mas eu já tenho 50, 60 anos. Não importa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Aceita Jesus como seu Salvador. Aceita o sacrifício de Jesus. E morra para o mundo e viva para Cristo. E participe da mesa do Senhor com discernimento.